Porque assim, ó, o expressar é o lidar, é pegar o que está dentro para colocar para fora. Então, o que está dentro é o feminino, é o misterioso, é o interno, a minha relação comigo mesma. E quando eu pego isso que está dentro para colocar e me relacionar com o externo, é o masculino. Então, se você só trabalha esse receber, eu sempre preferi receber, né? É o seu próprio masculino falando com você. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Então, que fome é essa, Fátima? Fome de me expressar com clareza. Como é que é isso? Bom, eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar. Eu não vou nem conseguir falar aqui. Eu sou humanoterapeuta, estou no Humano Master, mas eu sinto assim, eu já fiz, estou fazendo psicanálise, estou fazendo tratamento com a Giane, mas eu sinto muita dificuldade ainda. E eu queria falar com você. Ok, vamos lá, Fá. Vamos tentar entender melhor isso. É assim, ó. Pra gente, isso acontece só em algumas situações ou em qualquer situação você tem dificuldade de se expressar? Quando eu estou exposta a mais gente. Quando está exposta a mais gente. Então, tem um ponto aí importante. Então, você tem aí uma dificuldade quando tem gente olhando para você, você tem essa dificuldade de colocar. Então, são pontos diferentes, porque tem gente que não consegue se expressar nunca. Legal. Mas aí, vamos tentar entender assim um pouquinho melhor, Fá. Porque, olha, quando tem mais gente, tá. E o que que você sente no seu corpo? Estado de presença pura. O que que você sente no seu corpo quando você está nessa situação? É fácil de entender porque você está nela agora. Como é que você, onde é que isso pega no seu corpo? Na garganta. Na garganta. O que acontece na sua garganta? Bloqueia, fica um caroço. Um caroço. É. Tá. E você já olha para esse caroço agora. Vai lá, olha para ele. E o que esse caroço te diz? Sem vergonha do que os outros vão pensar agora, tá? Ou, não precisa ter sentido, isso que eu quero dizer. Não precisa fazer sentido. Pode ser uma coisa boba, parece boba, mas não é. Eu tenho medo. Tá. Medo de quê? De me expor. Por quê? O que ele diz para vocês, caroço? Se você se expor, o que vai acontecer? Que eu não falo nada que tenha sentido. Você tem medo de se expor e o caroço te diz que você não fala nada que tenha sentido. Nada interessante. É isso que ele está te falando. Tá. Essa voz é feminina ou masculina? É homem ou mulher? Masculina. Masculina. Tá. Então, tudo que você fala não tem sentido e não tem nada de interessante, sem sentido e nada interessante. Nada interessante. Tá. E é masculina. Você reconhece essa voz? Ela é vinculada a alguém que você conheça ou não? Eu tive um pai muito repressor. Muito, mas muito mesmo. Então, a gente não podia expressar nada. Nem alegria, nem tristeza. Tá. E é esse pai que fala para você isso? Mas vem dele, não é ele que fala, mas parece que vem dele. A raiz vem daí. Tá. Ok.
Vou trazer um contexto aqui, Fábio. A gente não vai fazer o tratamento, mas você precisa ir buscar, assim, ok, são 2 pontos aqui que você leva para a sua terapia, tá? Para a sua reflexão, para você fazer em você mesmo. Primeiro, você precisa ir buscar a raiz desse problema. Você já entendeu onde ela está, só que você precisa ir lá pegar isso, esse pedaço. Tá? Uma coisa que a gente não pode se fazer de vítima. Você nasceu do pai que você precisava. Não, Se ele era só tem- assim, tinha uma razão de ser. Mas não seja necessariamente um castigo. A gente precisa ter isso bem importante. Não que seja um castigo. Mas se você precisa transpor essa dificuldade, né? Você nasceu no lugar específico, exato, para transpor. Certo? Aí, você precisa olhar para isso. Por isso que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Porque não é para olhar com revolta, é para olhar com amor. Ele foi o que te cutuca. Se for para falar merda, é melhor não falar nada. Para e pensa. Você concorda com isso que eu disse? Você concorda. Então não é só o seu pai. Né? Tinha dificuldade. Então, eu entendo as limitações dele, a dificuldade dele, da criação que ele teve, sem o julgamento mesmo. Então, você, de certa maneira, concorda. Se é para... pelo que eu tô sentindo aqui, tá, Fá? Seu pai, aparentemente, pela sensação, é uma pessoa muito forte. E ele quis criar filhos fortes. Faz sentido? Não sei. Você acha que ele quis criar filhos fracos? Não, não tem problema, vamos tocando aqui. A sensação que eu tenho é que seu pai é muito forte, uma energia bem potente. Não estou dizendo que certo ou errada, tá? Não é o julgamento, eu estou tentando captar a potência da energia, tá? E aí, ele quis criar filhos dentro do contexto do que era forte para ele. Filhos fortes. E aí você fala, não sei. Por que você acredita que não tenha sido assim? Eu não sei, a maneira dele era tão repressora que ele não sentia isso. Eu não sentia isso. O que você sentia? É uma coisa assim, parece que a gente não existia para ele. Ele nunca me bateu, ele batia só nos homens, mas assim, era uma coisa assim que ele parece que queria anular a gente. Ele queria subjugar vocês. Tá. Então aí a gente tem que buscar esse processo dentro do processo de outras vidas. Tá? Para entender por que você ainda assim, por sintonia, nasce nessa estrutura. Tá? E aí existem 2 pontos. Ou porque você foi a subjugadora e agora veio passar o inverso para se libertar disso. Ou porque você sempre foi a subjugada e precisa sair desse lugar, entende? Superar esta trava sua. Entende? Então pode ser ou por karma, entendeu? Ou por lição ou omissão. Entendeu o que eu quis dizer? Karma é fiz e venho aqui resolver esse problema. E lição ou omissão, aí depende de cada situação, eu preciso superar isso. Eu preciso transpor essa dificuldade. Porque o processo está em você. Então, se você não transpor... Se aconteceu com o pai, mas pode acontecer com o marido, pode acontecer com o filho, pode ser com o vizinho, pode ser com o chefe, entendeu? Então, não é que está no pai, está em você. Tá? E não é um problema. Nossa, por que eu ainda lido com isso dessa maneira? Tá. E aí, você vem numa questão com o pai, que eu acredito que essa voz
venha da raiz do pai, que é um processo, mas você falou, ela vem de lá, mas não é do meu pai. Então, e ela é masculina. Como é o seu processo do dar e receber, do feminino e do masculino? E como você já é humano master, você já está me entendendo melhor, né? Já é humano terapeuta. Como é essa sua realidade entre o feminino e o masculino? Eu sempre fui mais no querer receber. Então, é o feminino, né? Como é que tá o seu masculino? Tem que ter? É. Porque se você só quer receber, você tá com um excesso de carga feminina. E você tem que ter o equilíbrio dos dois. Então, entende que você precisa... Porque assim, ó, o expressar é o lidar, é pegar o que tá dentro para colocar para fora. Então, o que tá dentro é o feminino, é o misterioso, é o interno, a minha relação comigo mesma. E quando eu pego isso que está dentro para colocar e me relacionar com o externo, é o masculino. Então, se você só trabalha esse receber, eu sempre preferi receber, né? É o seu próprio masculino falando com você. Ele tá te... Eu não sei se é o próprio masculino. Tem mais coisa. Tem que trabalhar isso bem profundamente. Mas vamos lá. Ele tá te enfrentando, ele tá te desafiando. E você falou, eu não quero falar qualquer bobagem. Então não fale qualquer bobagem. Se programe para dizer. Estruture o que você quer dizer. O que é que você quer dizer? Por exemplo. Porque uma coisa é assim, eu tenho dificuldade de me expressar. Sua e de tantas pessoas, tá, Fá? Tá, mas o que é que você quer expressar? O que você quer dizer? Porque antes de eu dizer, antes de eu expressar, eu preciso saber o que é que eu quero expressar. Então eu preciso ir para o meu feminino, olhar para dentro, avaliar, estruturar, já que eu tenho dificuldade, e falar, agora eu sei o que eu quero dizer. Não é a palavra, é a emoção, a vibração que está interno que eu quero colocar para fora. E saber se quero mesmo colocar para fora. Entendeu? Porque às vezes eu tô me forçando a uma coisa que na verdade eu não quero. Entendeu? E aí então, eu tô me mas obrigando. eu sempre estudei, tive estudando autoconhecimento, faz tempo, faz muito tempo. Mas assim, eu estudo e não consigo falar para ninguém. Tá, mas... Passar para alguém, assim, não consigo. Então, bloqueia. Existe um bloqueio. Então, mas vamos lá. Mas a sua função é passar? Aqui, ó, você estuda para você ou estuda para passar? Nem tem certo, nem tem errado, tá? Só pra gente entender quem é a Fátima dentro dessa história. Mas não que eu queira passar, mas assim, quando você está com alguém, você... O que eu vou falar? Eu falo daquilo que eu estudo. Eu falo daquilo que eu aprendo, mas eu não consigo. Numa conversa, a gente fala daquilo que a gente sente. Tá. Mas vamos voltar para as bases, Fá. A pessoa tá te perguntando sobre aquilo? Não. Então ela não quer escutar. Então não tem expressão porque não tem via de mão dupla. É isso que a gente precisa entender. Porque é energético. Não é preciso ficar... Não é assim. Se a pessoa não quer, vai ter uma trava em mim. Mas nem necessariamente é minha, nela. Ela não quer. Então a porta tá fechada, não dá pra entrar. É uma energia que você emana. Não é o que você fala, é o que você vibra quando fala. Se ela não quer, não tem pó, não tem via. Não tem fluxo. Entendeu? É diferente de quando a pessoa te procura para.
e traz uma questão, em cima daquela questão, ela está vibrando. E aí, quando ela está vibrando, eu vou sintonizar com aquilo que ela está vibrando. E aí eu vou dar aquela resposta que tem relação com aquilo que ela vibra e precisa, porque vibrou em mim. É uma captação. Então vamos pensar assim, é uma captação, eu vou chamar de captação psíquica, mas não é só psíquica racional. É a vibração do campo astral emocional. Então, quando eu capto você, não é o que você está me falando. É o que você está vibrando quando está me falando. E aí, quando eu vibro, tem retorno. Se você quiser o retorno. Você ou quem estiver aqui. Entende? Né? Porque tem gente que está aqui, que quer a resposta, mas ela quer a resposta que ela quer ouvir. Então, ela não quer. Ela continua fechada. E aí eu venho com a frase da vida. A vida é como é, não como você quer que ela seja. Né? Que é quando a pessoa não aceita, ela está no ego, não no sentido pejorativo, mas fechada. Né? Só o que eu penso e é o que é a única possibilidade. Ego nesse sentido, de separado, de individualizado. Né? Então, quando a gente conversa com alguém, tem que ter porta aberta do lado de lá. E nem todo mundo quer. E nem todo mundo tem que querer. Aquilo que eu acho, julgo que é o certo ou o bom. Pode até ser. Ela não quer. Não tem porta aberta. Aí você não vai conseguir falar. Porque você não vai entrar na frequência. Não tem frequência. Não existe nada no físico. Nada, nada. É ilusão o físico. Nesse sentido, que é o que eu estou falando com a minha boca. Não. É o que eu estou vibrando. Por isso tem gente que estuda, mas só fica aqui. É o que a gente está propondo, é aqui. É aqui, é dentro da gente, é na vibração. Então, por exemplo, por isso que eu tô falando, quando eu tenho dificuldade de me expressar. Tá, o que é que você quer expressar? Em qual situação isso acontece? Você falou, quando eu tô exposta. Aí agora você falou assim pra mim, não, quando eu tenho que conversar com alguém, eu não consigo. E aí, quando você tá conversando com alguém, você tá exposta? Não, sábado eu tinha uma reunião que cada um ia falar o que quisesse, né? Tá. Chegou na hora, eu não consegui. Mas o que você queria falar? Não, então, cada um escolheu. Eu ia falar sobre um resgate de alma. Eu li, me preparei e não consegui. Tá, mas vamos entender uma coisa. O que você entende sobre um resgate de alma? O quanto você entende? Você já fez isso? Você já resgatou uma alma? Já que a gente faz resgate, quer dizer, o resgate de alma lá é de uma maneira diferente, né? Mas é o mesmo da gente fazer quando a alma, a gente cria a alma, né? Mental, com o emocional, a gente vai criando a alma. E se a gente não acolher, ela vai ficar sempre, né, na inconsciência. A gente tem que trazer ela para a consciência, né? Eu ia fazer falar do resgate de alma nesse sentido também, né? De acolher todas as almas. Então, alminhas que a gente queria. Então, mas para isso, você não... Por exemplo, ó, você trouxe um conteúdo que dá um curso de 1000 horas para falar em uma... Ninguém entende resgate de alminhas que a gente... Isso aí, quanto tempo você demorou para entender que são pequenas almas, tudo que eu penso, falo, materializo? Aí você entende por que você não conseguiu? Porque você pegou um tema profundo para falar em... A todo mundo ia se reunir, você ia ter quanto tempo para elaborar isso com eles? Por exemplo, conversas que eu tenho na internet aberta são diferentes do conteúdo que a gente traz no Humanoterapeuta e dentro do Humano Master são ainda mais profundos. E dentro dos parceiros ainda mais profundos. Porque é um caminho. Eu não posso... É assim, ó. Uma coisa que eu tenho falado e que tem ficado muito claro e que eu acho que pode te ajudar. É assim.
E que a gente precisa ter isso tão claro. Vocês todos que são humanoterapeutas, vocês todos que são terapeutas, ou independente de ser terapeuta ou não ser terapeuta, pais com os filhos, enfim. Eu preciso achar qual é a comunicação, a expressão, que quer que seja, que eu vou ter com a pessoa, com qualquer pessoa, tá? É a linguagem. Preciso encontrar a linguagem que acessa o coração. Como é que eu vou tocar aquele coração? Como é que eu vou acessar, atingir aquele coração de maneira positiva, tá? No nosso caso, né? Tem gente que atinge de maneira negativa, tá tudo bem também. Mas cada um do seu, cada qual, né? Aqui entre terapeutas. Como é que eu vou ter uma linguagem para tocar aquele coração? E aí, se eu usar a mesma linguagem para o parceiro e para a pessoa que nem entrou no humanoterapeuta ainda, eu não vou acessar. São linguagens diferentes por conta do nível de conhecimento, não só intelectual, muito pelo contrário. O nível dos tratamentos que vocês já fazem no Humano Master são diferentes. Por quê? Porque o tratamento é diferente, não a técnica é exatamente igual. Mas no momento em que você está treinando, vem outras informações e fala, nossa, eu nunca tinha sentido isso. Por exemplo, do jeito que eu falei para você, onde está e onde isso pega no seu corpo? Você falou na minha garganta. Tá, e como é que isso é? Se eu falar com uma pessoa que nunca entrou no Humano Master, ou com uma pessoa que não é do humanoterapeuta, ela não consegue fazer isso. Eu não chego no coração dela, eu não acesso ela. Porque ela ainda está... Não que ela não tenha competência, ela só não olhou para a vida a partir desta ótica. Então, a comunicação, ela tem que ser ajustada para tocar o coração daquele que eu estou conversando. Se eu for falar com uma linguagem muito simplista lá dentro do Humano Master ou dos parceiros, eles perdem o interesse, porque não toca mais o coração deles. Ah, mas porque a gente já sabe que isso não é exatamente isso. Só que se eu usar aquela linguagem para quem nem entrou no humanoterapeuta ainda, eu também não vou atingir. E não é para ajudar? Então eu preciso tocar aquele coração. Eu que me adapte, porque não é sobre mim, é sobre ele. Eu que encontre, eu enquanto terapeuta, que encontre a linguagem para atingir aquele coração. Só que eu preciso estar presente para aquela pessoa. Não é sobre o que eu vou dizer. É sobre o que ele vai ouvir para acolher. Não é uma aula, não é aulinha, é terapia. Não é sobre a minha dor, é sobre a dele. Aquilo que para mim já é tão básico, para ele não é. E quando a gente começa a estudar, a gente tem essa sensação de que é tudo simples, mas a gente precisa voltar lá para quando a gente começou. Quando a gente não sabia nada. E aí a gente vê quem é que está naquele grupo com a gente, naquela conversa. Primeiro, a pessoa precisa querer. Segundo, é do interesse dela, não pode ser do meu. E aí eu encontro a linguagem para atingir ela de acordo com o interesse dela. Não do meu. Não é sobre mim, é sobre o outro. Ó, pensa bem, Fá. Eu falo sempre aqui. Ah, eu tô... Se eu ficar aqui só parada, ninguém vai ficar aqui olhando pra minha cara. Ninguém veio aqui por minha causa. Se eu não sacar isso, eu fico me achando a última bolacha do pacote, o alecrim dourado, a especial.
E acho que as pessoas... Ninguém vem aqui por mim. As pessoas vêm porque o que eu falo, de alguma maneira, a toca. E eu não fico dando aulinha. Aula é no curso. Quer aula? Quer aprender como faz um curso da aula? E a aula do curso não é para dar aula, é para usar na terapia. Para vocês terem base de conhecimento, para na hora da terapia, captar o órgão, trabalhar aquela energia. Esse é o objetivo do curso. Para ser terapeuta da própria vida, usar em si, não aqui, na técnica. E para tratar o outro, não aqui, na técnica. E aí uma boa conversa de acordo com o que ele precisa é dele. Agora, não é aula. Entende? Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai para a aula, você se coloca num lugar... Ou você quer dar aula, então você quer virar professora. Aí você vai ter que achar o seu método, desenvolver o seu jeito, a sua técnica, provar que funciona, enfim, um monte de coisa, né? Não é tão simples quanto parece. Para qualquer coisa, né? Ou então, se eu ficar aqui dando aula o tempo inteiro, sem ser o que a pessoa quer, porque eu tô pensando na sua expressão, tá? Tô pensando naquilo que você me trouxe. Eu falo, a pessoa às vezes não quer escutar, na verdade eu não consigo falar, eu tô indo nessa base de frequência. Eu fico só, vou usar uma linguagem Márcia Marins, mais feinha, mas não é feia não, essas dão... Eu fico punhetando o meu conhecimento. É só o meu prazerzão de querer ficar falando e ninguém ia estar aqui por minha causa. Vou trazer um contexto mais amplo ainda. Ó, eu tenho 360 mil seguidores no Instagram. Eles não estão lá por mim. Eles não são meus seguidores. Eu sou só mais uma dentro de tantos outros que eles seguem. Se a gente não sacar isso, a gente quer ficar especial, que o que eu falo é... Não. Vou trazer um contexto mais fácil ainda de entender. Martin Luther King. Ninguém estava lá por ele. Estavam pela causa. Estavam por si próprios. Pela dor que habitava em cada um daqueles que se uniram em grupo, que por acaso Martin Luther King foi um líder. Então, a gente precisa se atentar. Isso é para o grande, para o macro, isso é para o micro. Então, quando eu falo para atingir aquele coração, para ajudar dentro daquela estrutura do que ele precisa. Encontra a linguagem que ele vai conseguir compreender para ajudar ali, caso ele queira. E aí não é sobre o que... Não é eu aqui punhetando conhecimento. Não é sobre o meu ego. Olha como eu sei, olha como eu sei, olha como eu sei. É para que aquilo... Porque se não for para ajudar, não serve para nada. Mas o outro precisa de ajuda e eu preciso achar a linguagem que vai ajudar o outro. E às vezes a linguagem é um baita abraço. Não precisa mais nada. Às vezes a linguagem é só permitir que ele consiga chorar porque o pai dele não deixava ele chorar. Essa às vezes é a única linguagem. Ele só precisa expressar aquele choro. E ele confia, por alguma razão, confiou em mim. Naquele momento, veio num ambiente mais reservado, mais fechadinho. Entendeu? Então, não é... Então, as pessoas vêm aqui para escutar coisas que, por alguma razão, tocam elas. Não é para ver a Andresa falar. É porque, por alguma razão, o jeito que a Andresa fala, a toca em mim. E algumas pessoas olham e falam, não toque. E aí olham, assistem outras pessoas, entende? É por aí essa questão da expressão. Não sei se mais ajudou, mais atrapalhou. Tá, Não ajudou. Eu espero que você tenha... Só se preocupe em tocar esse coração. A hora de você se preocupar só com isso, e não com falar a palavra bonita, falar a palavra espetacular, ser sensacional, vai funcionar. Vai funcionar a sua expressão. Não tenho dúvida, porque você tem cara de carinhosa. Então você tem empatia, você consegue sentir o outro. Cara, é só você não se preocupar tanto com o que
fala e se preocupar com o que fala para você falar e se preocupar mais com a dor. Por isso que eu falo sempre, a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Então, quando você foi falar lá, o melhor tema seria a minha dificuldade de me expressar. Porque quando eu era pequena, eu tive muita dificuldade. E meu pai era muito repressor. E ele foi assim, as pessoas iam ficar todas ao seu lado. Porque muita gente sente isso. Aí a pessoa fala, eu também sinto isso, meu pai também foi assim. O outro fala, meu pai não foi, mas mesmo assim eu não conseguia. E aí tocou o coração. A hora que tocou o coração, a conversa flui. Porque tem amor. E tem, quando eu exponho a minha fraqueza, a minha dor, é onde eu conecto. Porque as pessoas estão em dores. Ser terapeuta é trabalhar nessas dores. E muitas vezes é acolher essas dores. Não, então, nossa, eu acho André... que eu consegui lá. Eu acho que consegui, porque eu só falei disso. Pensei, gente, eu não consigo. E aí, como foi quando você falou isso? Não, todo mundo gostou, porque eu levei, o que eu consegui expressar foi num desenho que eu fiz. Então, aí eu quis falar, não consegui, falei assim, olha, é isso aqui. E eu expresso também através do desenho. O desenho estava muito bonito, então... Entendeu que você está se exigindo uma coisa que não necessariamente é a sua missão de vida? Não queira ser igual, não queira ser normal. Seja natural. A sua natureza é assim. Expressa a sua dor, se for o caso, e com o desenho manifestou. E aí todo mundo sentiu, fez o que tinha que ser feito. Você que colocou na sua cabeça que não aconteceu. Não necessariamente não tenha acontecido. Lembra que eu falei que a vida é como é e não como eu quero que ela seja? Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Você foi um instrumento para. Com a sua sensibilidade, você trouxe o que precisava trazer. Com o seu desenho, você expressou o que precisava se manifestar. Entendeu? Então, a sua... É isso, a sua vulnerabilidade, o seu jeito de se expressar é único. Não seja cópia de ninguém. Não precisa. Deus te fez exatamente do jeito que Ele precisava que você fosse. Então tá perfeito o jeito que você é. Eu não sei desenhar mais nem uma casinha. E eu sou uma porcaria por isso? Não. Eu só sou uma porcaria desenhando. Cozinhando, sou uma porcaria. Sou boa em outras coisas, e você é boa em algumas. Então, não entra nessa dor tão grande, não se cobra tanto desse jeito. De novo, não queira ser igual, não queira ser... Porque ninguém é igual. Todos somos completamente diferentes, embora sejamos semelhantes. Tá todo mundo querendo ser igual, normal. Ninguém é normal, nós somos naturais. Cada um tem uma natureza. E você tá perfeitinha do jeito que você é. Será que você não tá dando mais energia para essa criatura bloco do que... Essa alminha só precisa ser acolhida. Enquanto você tá dizendo que ela tá errada, ela tá vindo com os dois pés no peito pra cima de você. A hora que você acolher ela do jeito que ela é, ela para. Não é a alminha que você ia falar que ia acolher? Acolhe. A sua. Esse bloco aí é uma criaturinha, possivelmente. Que tá grande, precisa só limpar, porque você já deu tanta condição dela se achar ruim. Só que ela não tem nada. Entendeu o que eu quis dizer? Você que já está no Manda Master, fazendo círculos, enfim. Você não falou de acolher a alma? Acolhe essa. Eu acho que eu fiz errado mesmo. Eu queria que ela ficasse quieta, esse bloco ficasse quieto e deixasse eu Não vai ficar. expressar. Não vai ficar. Vai expressar.
Mas a maneira que vocês juntas vão expressar. Entendeu? Dá voz para ela. Deixa ela falar. Um pouquinho sobre o que ela sente, por que que ela tem medo. E foi o que você fez. Você tentou falar, não conseguiu. E aí falou exatamente o que ela queria dizer. Então, na verdade, não é que você não conseguiu, você conseguiu. Deu voz a ela. Ela só queria mostrar que estava com medo. Que assim como tanta gente está com medo. É isso. Se acalma, se acolhe. Não faz isso com você, não. Não precisa. Não precisa. A maior dor vai se transformar na sua maior força. Escuta o que eu tô te falando. E a dor qual é? O medo de me expressar, o medo de ser julgada, o medo de não falar direito, né? De não ter sentido, de não ser interessante. Porque é interessante é justamente essa dor, onde as pessoas se reconhecem e podem falar sobre ela. Não se sente um ET falando tudo errado. Ou tudo desconexo, como você. Eu não consigo expressar. A pessoa não tem medo disso também? Então, deixa ela se expressar. Se você mostrar que você também tem dificuldade, ela falou, eu também tenho. Aí as duas vão falar duas coisas, nada a ver. E ela falou, mas eu tô entendendo, eu sei o que você tá falando, eu sei o que você tá sentindo. Eu sei o que você tá sentindo. E aí você acolhe, aí você dá a mão, aí você olha no olho. E aí a comunicação aconteceu, às vezes sem nenhuma palavra. Às vezes através de um desenho. E isso é espiritual. Mais do que você imagina. Bom. Certo. Fica bem, para de se cobrar tanto, pá. Eu te vejo lá no Mano Master, tá bom? Certo, Beijo. obrigada. Fica com Deus, não precisa falar nada, fica com Deus. Até mais, tchau, tchau.